Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre juros simples, tá ok? Só que antes, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para ajudar a gente, tá joia? Pessoal, juros simples, a gente começa a se perguntar o que seria juros simples, como é que a gente calcula, para que serve, tá? Então são perguntinhas aí que fica na cabecinha da gente. Juros simples é um dos processos de cálculo de juros que a gente tem aí no sistema financeiro, tá joia? Como é que a gente calcula? Pessoal, aqui eu coloquei a nossa equação, ó. Quando a gente quer calcular os juros, a gente parte para essa equação. Juros, J significa juros, é igual a C vezes I vezes T. O C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Vamos entender um pouquinho aí sobre cada um desses termos. Ó, capital é o quanto que a gente vai investir inicialmente, certo? O dinheiro, quanto é que você vai investir. O I, que é a taxa, é o valor percentual aí, a porcentagem, quanto é que vai ser a taxa desses juros. E o T é o tempo, por quanto tempo é que a gente vai estar investindo aí. Tá ok? Então, essa é a nossa relação. Além dela, a gente tem uma segunda equação. Ó. M é igual a C mais J. O que seria o M? O M é o que a gente chama de montante, ou seja, o resultado final lá dentro daquele cálculo, daquela relação que a gente for fazer. Então, eu vou investir, por exemplo, durante 3 meses. Então, é o total nesses 3 meses. Eu quero investir em 4 meses, então seria o total lá nos 4 meses. Isso é o montante. Então é o capital, o que a gente investiu no início, mais os juros que foram calculados aí. Tá ok? Então essas são as duas relações que a gente tem juros simples. Pessoal, o interessante de juros simples é o seguinte: no sistema financeiro, basicamente, a gente não usa, tá? É raro, existem situações, que a gente usa os juros simples, mas é muito raro. Então, por exemplo, em alguns casos aí, quando a gente está calculando lá o aluguel de uma casa, de um imóvel, então utiliza os juros simples, tá? Em algumas situações utiliza. Cálculo de descontos aí de duplicatas também, então utiliza juros simples. Então são poucos casos. Geralmente o sistema financeiro, o sistema bancário vai usar os juros compostos, que é outra relação, tá bom? Mas vamos lá. Acompanhe aí na tela, aqui eu coloquei uma questão para a gente entender melhor como é que a gente vai usar essas duas situações, essas duas equações dos juros simples. Então vamos lá para o nosso enunciado. Questão da VUNESP de 2008, da Prefeitura de Sorocaba, para agente de fiscalização. Um certo capital foi aplicado durante 10 meses a uma taxa de juros simples de 30% ao ano e rendeu de juros R$ 1.125. O montante recebido pelo investidor no final da aplicação foi igual a... Então, pessoal, analisa aqui comigo que o que ele está pedindo nessa questão é o montante, é o M que ele quer que a gente ache. Só que para a gente poder calcular o montante, falta a gente saber quem é o nosso capital, quanto é que ele investiu lá no início, tá? Então isso daí a gente não sabe, ele só deu lá na questão, ó, que o tempo é de 10 meses e falou também que a taxa de juros aí, ó, é 30% ao ano, tá joia? E os juros, o total lá dos juros foi de R$ 1.125. Aí vem um detalhe, pessoal. Primeiro a gente vai para a equação aqui, ó, dos juros. J é igual a C vezes I vezes T. Capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Essa é a nossa primeira situação. Então, como é que vai ficar?
a gente vai ficar aqui, ó, J é igual a C vezes I vezes T. Os juros, a gente sabe qual é o valor, 1.125. O capital, que é o C, é o que a gente vai precisar saber. A taxa, aí vem um detalhe aqui, pessoal, na questão, ó. A nossa taxa, ele fala ao ano, ó, ao ano. Só que quando a gente olha o tempo, ó, está em meses, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar aqui essa taxa ao ano e dividir esse valor, 30%, ó, a gente vai pegar ele e dividir por 12 meses, certo? Divide por 12 meses, porque o ano tem 12 meses. Por que a gente faz isso? Para ficar igual aqui, ó, meses, meses. Beleza? Então, pega aqui os 30% e divide por 12. É isso que a gente vai fazer, certo? Então, esse daí é o primeiro detalhe, pessoal. Quando a gente for dividir aqui, ó, a gente pode até montar a nossa divisão aqui, ó. 30 dividido por 12. Calcula com calma, com tranquilidade, para não errar, ó. 30 dividido por 12 dá 2, 2 vezes 12, 24. Subtrai aqui, resta 6. Não dá para dividir, acrescenta um zero e aqui vírgula. 60 dividido por 12, ó. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60, ó. Subtraiu aqui, divisão exata. Ou seja, 30 dividido por 12 dá o equivalente a 2,5. 2,5 o quê? Por cento. Aí agora sim, ó, ao mês, certo? Então, por mês, a taxa de juros é essa, certo? Aí o detalhe, pessoal, quando a gente está trabalhando com juros simples, o detalhe principal é que essa taxa de juros ela é fixa, ela não vai variar, ela é fixa. Então, nesse caso aqui, ó, ela é fixa e o valor é de 2,5% ao mês. Então, quando a gente está trabalhando com juros simples, a taxa ela não muda, certo? E ela é calculada em cima de quê? Ela é calculada em cima do nosso capital inicial, certo? Então é assim que a gente faz. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente já converteu. Quer dizer que a nossa relação é de 2,5% ao mês. Tá aí. Aí vamos lá. Então, ó, substitui aqui no lugar do I o 2,5. Só que o detalhe, pessoal, é que ela está em porcentagem, ó. Então, o que a gente pode fazer? Pega aqui, ó, sobre 100. 2,5%. 2,5 sobre 100. Essa é a nossa relação. E o T estava aqui, ó, 10 meses. Então, o T é 10. Já estava lá. Agora é só calcular aqui, ó, 1.125 igual a... Pode multiplicar aqui, pessoal, ó, se quiser pode multiplicar. 2,5 vezes 10, que dá 25, ó. 25C sobre 100. Então vejam que eu nem mexi no denominador, eu deixei do jeito que estava, certo? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente pode multiplicar em cruz aqui, ó, sem medo. Se aqui não aparece nada, é porque aqui o denominador é 1, tá joia? Então a multiplicação em cruz vai ficar 100 vezes 1.000, 125. E 25C vezes 1, ó. 25C vezes 1 dá o próprio 25C. Igual a essa multiplicação aqui, ó, vai dar esse resultado, ó. Que 2 zeros, certo? Ou seja, 112.500. E agora é só dividir, ó. Capital vai ser 112.500 dividido por 25, tá? Então aqui já é a nossa divisão para achar o resultado final aqui do capital, tá? Que era o primeiro detalhe que a gente precisava achar, certo? Então, ó,
quando a gente for dividir, pessoal, pode pegar separado de novo, com calma, não precisa pressa. Então, ó, 112.500 divide por 25, ó. Tá aqui, dividido por 25. E a gente faz a divisão normal aí, ó. 1 não dá para dividir, se for aqui 11, também não dá. Então quer dizer que é 112, ó. 112 dividido por 25, que dá 4. 4 vezes 25 dá 100. 100 para 112 vai restar 12. Aí a gente desce o 5, ó. Fica 125. 125 dividido por 25 dá 5. 5 vezes 25, 125, ó. Desce aqui. Subtraiu dá 0. E daí o que acontece? Quando a gente for descer o 0, ó, descer um 0, 0 dividido por 25 é 0. Deu isso, desceu o outro, a mesma coisa. 0 dividido por 25 dá 0. Ou seja, nosso resultado final aqui, ó, nessa divisão, pessoal, dá 4.500. Então, 112.500 dividido por 25 dá exatamente 4.500. Quer dizer o quê? Que no início dessa transação aí, foi investido em dinheiro R$4.500, certo? Esse é o nosso capital, ó. Capital investido foi de R$4.500. Só que o que ele pediu para a gente achar na questão foi o montante, ó. Montante, o resultado aí no final desse processo aqui de 10 meses. Quanto é isso daí, pessoal? Ó, o montante agora é os juros mais o capital. Ou seja, os juros foi 1.125. Só é somar 1.125 com o capital que a gente achou, que foi 4.500. Quando a gente somar aqui os dois, ó, a gente vai achar um montante igual a 1.125 com 4.500, 5.625 reais. Esse daí é o nosso resultado final, certo? Montante de 5.625 reais. Ou seja, fazendo aqui a leitura das nossas alternativas, o resultado será a letra E, tá bom? R$5.625. Esse é o nosso resultado. Então, os detalhes principais de juros simples, pessoal, é lembrar que a taxa de juros ela é fixa. E essa taxa de juros, ela incide no valor inicial, que a gente chama de capital inicial, certo? Então, ela é fixa, ela não muda. Então, todo cálculo que a gente for fazer, ó, essa taxa ela não vai mudar, ela vai ser fixa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, pessoal, para dar aquela força pra gente, para que o nosso canal vá para frente, tá certo? Um abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.